A gente está vivendo uma verdadeira revolução tecnológica e do que as pessoas convencionaram chamar de inovação disruptiva, que é aquela inovação que não apenas cria algo novo, mas destrói o velho, o que também se chama de destruição criativa. Na prática é fácil entender. O Google acabou com as páginas amarelas, o MP3 acabou com o CD, a nuvem vai acabar com o pendrive. Nos Estados Unidos, os livros eletrônicos da Amazon dizimaram centenas e centenas de livrarias tradicionais. A Netflix e o YouTube estão acabando com as locadoras tradicionais. E assim a vida vai seguindo. Mas as inovações não vêm apenas de produtos e tecnologias, elas podem vir também de ideias e podem vir de muito tempo atrás. Foi o que Jesus Cristo fez nessa terra, Israel, há mais de 2000 anos. Você imagina numa época em que vigorava a lei do talião, ou seja, do olho por olho, dente por dente, ou seja, que sua vingança tinha que ser proporcional à ofensa, alguém que prega que se alguém nos agride, devemos perdoar, dar a outra face, que nós devemos amar os nossos inimigos e perdoar e não se vingar, isso era absolutamente revolucionário para a época. Aliás, essa ideia é tão revolucionária que, ainda que a gente reconheça que é melhor que a sociedade seja guiada por princípios cristãos de não violência, na prática é muito difícil a gente exercer isso. Tão difícil que nessa própria terra em que Jesus amassou barro, eles vivem em guerra uns com os outros, em conflitos que em nada parecem seguir os princípios cristãos. Jesus pregou a luz e foi pregado numa cruz por conta de suas ideias que eram muito inovadoras para a época. Muito antes de Jesus, Sócrates, na Grécia, foi condenado à morte pelos seus pares, que tinha ideias revolucionárias, que eram incapazes de ser compreendidas pelos homens e reis da época, não é? Ele foi condenado por supostamente não respeitar esses costumes e os deuses gregos e se matou tomando cicuta. E a Igreja Católica, que de tão perseguida acabou virando perseguidora em alguns momentos na história, quase queimou na fogueira o genial Galileu Galilei, porque ele dizia que a Terra não era o centro do universo. Ele teve que se desmentir para não ser queimado na fogueira, mas ele estava certo, né? O mundo precisa não apenas de produtos inovadores, mas também de ideias disruptivas, de líderes corajosos que tenham a capacidade de sonhar e imaginar um mundo melhor. Em 1963, o pastor americano Martin Luther King fez aquele que talvez seja o discurso mais famoso da história contemporânea, I Have a Dream. Em frente a uma multidão de mais de 200 mil pessoas, ele narrou o sonho dele. E o sonho dele era uma América mais justa, onde brancos e negros tivessem direitos iguais. Os líderes quase sempre pagam um preço muito alto pelos seus sonhos e por terem nadado contra a corrente. Muitas vezes eles são queimados, encarcerados, ou crucificados ou condenados. Mas no final das contas, eles podem até morrer em corpo físico, mas suas ideias permanecem no mundo, são um legado que beneficiam milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Nesse mundo em que a gente vive tão hipnotizado por essas tecnologias, por esses objetos, é sempre importante lembrar que grandes ideias também podem provocar grandes revoluções. Apesar de a gente ainda ter muito o que evoluir, é sempre importante lembrar que, apesar de tudo, a gente vive num mundo em que brancos e negros têm direitos iguais, as ideias de Sócrates são a base da filosofia ocidental, a gente sabe que a Terra nem o Google são o centro do universo, e se a gente ainda não é capaz de amar o próximo como a si mesmo, já estamos um bocado mais tolerantes. Viva as ideias disruptivas!